Compressorzinho de 10 pés também, cara, tem que saber trabalhar com ele. Esse é o odontológico que eles falam, né? Eu já tenho que tirar aqui e trocar esses elementos. Eu já pus fogo nesse motor. Oh, foi mesmo, cara. Não faça isso, cara. Eu falo que o dia que eu vou no shopping é o dia que eu vou na cadetinha. Thiago, ele já foi consultor, né? Ele já foi perito de companhia. Olha aqui. Não. Não, olha que Vai bosta. ficar cutucando. Na verdade, a companhia de seguro paga pra pintar isso aqui. Só isso aí. Aí isso aqui a gente tem que fazer por nossa Por nossa conta. É safadeza deles. É. Como que ele vai dar preço no meu serviço? Pois Ele nunca... Liga só aqui pra você ver. Um compressorzinho de 10 pés. Deixa eu ver se eu acendo a luz aqui pra vocês. Aqui, ó. Compressorzinho de 10 pés. Um filtrozinho. Acho que esse aqui é da Wimpel, né? Na Arprex. Arprex é... Não, É Arprex. é Arprex. É Arprex. Ele é três elementos filtrantes. 3, né? Ele é odontológico. Ah, Ele é o famoso odontológico, o pessoal fala. Ele filtra óleo, água e odor. Esse é o odontológico que eles falam, né? Eu já tenho que tirar aqui e trocar esses elementos ou fazer limpeza, alguma coisa desse tipo. Ah, fala aí, você é o Thiago. Thiagão. Vamos lá. Bom, Thiago, é o seguinte, a galera sempre pergunta, né? Tipo assim, ó. Falando aí que eu tô trabalhando. Tá. Vai embora. A galera sempre pergunta bem assim, cara, eu tenho vontade de montar uma oficina, mas eu não tenho lugar. Aí eu tenho só a casa da minha mãe, a casa do meu pai, a garagem da minha casa lá, que é um quintal, né? Que é um quintal aí, você vê, ó. É um quintal. Acaba o quê? Que a gente tem um corredor ali pra frente, É, né? Então eu te falo assim, o que o cara precisa do básico, assim, pra comprar? Você ter coragem pra brigar com a mãe, com o pai, com a mulher, pra começar. Né? Que incomoda todo mundo. Eu tenho a facilidade que eu não tenho vizinho. Ah, bom. Meu quarteirão aqui não tem vizinho, né? Porque numa área residencial até... Como é que eu falo? É até... sacanagem com o vizinho, você cacar um... Sim. Pintar um carro geral e tem vizinho do lado do outro, tem embaixo. Tem questão do horário também, dos compressores. Eu trabalho de noite, se precisar, estica, vira à noite, se precisar, não tem disso. Tô dentro da minha casa mesmo. Então, assim, eu tenho essa facilidade, que meus vizinhos só estão do outro lado da rua, então Entendi. não escuta nada, fica bem abafadinho aqui. É. Mas, assim, dá pra fazer... Se o cara tiver um bom relacionamento aí com a galera, porque eu já cansei de ver, mas já cansei de ver gente ter problema também, né? É, também. Às vezes você trabalha na oficina dos outros, alguma coisa assim, cara, você não vai ganhar e não ter a liberdade que você tem de trabalhar em casa. Exato. Também, né? Porque às Exato. vezes, vamos supor, só aqui, ó. Quanto você pegou essa Hornet? Pra pintar? Mas essa Hornet é do menino da Casa de Tinta. Mas pode falar o Não, eu não fechei preço com ele. Agora Mas a questão do Gol. Ah, dali, né? Ele teve um orçamento de R$1.000 pra pintar ela. R$1.000. Eu Então, vou abater em material com ele. Entendeu? Ah, entendi. Aí, tipo assim, se você pegar cedo, o cara entrega aqui de manhã pra você. Você entrega que dia? Ela pintada. Eu, como eu sou sozinho aqui, eu já não pego nada correndo. Nada com pressa. Eu pego encaixe, pra encaixar no meio do serviço que já tá. Entendi. Porque eu sou faxineiro, porteiro, cimentista, o funilheiro, desmontador, o montador, o preparador, o pintor, o polidor. Tá faltando gente, o gerente, o sapo, aqui é tudo eu. Mas Então, o que assim, por isso que eu tento esticar muito, trabalhar de noite e tal. Mas aqui, se o cara ficar por conta disso, 2 dias tá pronto. 2 dias, né? Se o cara quiser correr de mais de tarde, tá pronto, mas não vira. material não passa de 200 aqui. A tinta é cara, né? É cara, Essa né? tinta é cara, né? Só ela é R$100 e poucos. O Prime que eu uso custa R$109 com catalisador. É o Spectra. O Spectra, né? Com catalisador no litro, né? Aham. Agora nessa alta, agora que subiu, tá R$109 com catalisador. Verniz é CC900, Ultra 7000. Certo, também. Sherwin. Você entendeu? Bobina de papelamento, eu uso bobina de plástico, papel só pra... Entendi. Pra Prime, né? Não, e papel também com bobina de papel, mas é pouca coisa pra pintar. Eu uso mais essa aqui, ó. Então meu custo, Rogerinho, ele é mais alto. Eu uso essa aqui e aquela grandona. Só. Eu tenho a outra Entendi. também, que é essa aqui que eu aproveito pra tampar um carro quando eu vou jogar Prime nesse aqui, eu tampo de lá. Eu vi que tem um outro ali. Eu tenho uma bobina dessa aqui da Roberto. Sei. Robela ali. Não é uma bobina, ela mesma. Aham. Eu já ia procurar ela em outro lugar. Eu vi ela ali. Não é o... 3M? Não é a coisa mais barata do mundo. Essa aqui, né? De se ter dentro da oficina. Normalmente as oficinas, até as oficinas grandes, usam isso aqui só pra encapar a lateral de gabine. Aham.
Ninguém, aqui em Uberlândia eu desconheço quem papela carro com essa bobina. Lá na Maranello, quando eu ia fazer uma geral, eu usava ela. Exato, é um carro mas porque você pega do que comprou pra pôr na gaveta. Não! É porque assim, às vezes quando o carro chega na preparação, a gente já mascara ele, né? Exato, e eu não mascaro aqui. Aí depois, é diferente, tá vendo? Porque eu tô no meu quintal, aqui não fica 100% tampado de chuva. A chuva cai aqui dentro quando chove forte. Entendeu? Me atrapalha, eu tenho essa deficiência ainda da estrutura, ainda não é 100%. Mas também não vai trabalhar com ele. Eu ponho o carro lá na rampa lá de fora e chove, aí ele mancha, entendeu? Entendi. Então eu evito de jogar mascaramento, eu não gosto. Sim. Mesmo porque eu vou lavar esse carro aqui a hora que ele tá pronto, eu vou jogar água nesse aqui e vou perder o meu mascaramento. Pois é. Então aí aqui é só uma vez e reaproveita. A sua necessidade. Né? E reaproveita ainda, igual você mostrou lá, né? O mascaramento é a melhor coisa que tem na oficina de trabalho em linha. Pra mim não funciona. Linha de produção, é verdade. Uma motinha daquela ali, se o cara entregar hoje de manhã, um dia, no outro dia, trabalho de boa. Que põe 3 dias, então. Trabalho de boa. Pega 6 dias folgado. Mas assim... Porque o trabalho é 2 horas por dia, 1 hora por dia em cada... É isso que eu ia falar. Se for contar a hora trabalhada naquele tanque de moto ali... Vai dar 2 dias, não vai dar 2 dias. Não vai dar 2 dias. Eu preparo rápido, né? Eu tenho essa facilidade. Então... R$1.000. Então você vai ganhar R$700 em 2 dias. Eu não vou cobrar 1.000 do Aleste, porque eu vou cobrar 1.500, que é muito chato. É igual eu falo pros caras bem assim, ó. Se o cliente é chato, ele tem que pagar pela enjoeira dele, entendeu? Ele tem que pagar pela enjoeira dele. Porque assim, ó, às vezes você pega um cliente, você faz um serviço pra ele, serviço normal. Beleza. Aí depois você viu que o cara é chato, mano. O cara é enjoeiro. Da próxima vez, você cobra o valor da enjoeira dele. Não é assim? Eu, pelo menos, eu faço isso, né? Tem que fazer. Né? Tem que ser feito, Rogério. Pois é, ué. Tem que ser feito, sim. Então aqui, um compressorzinho de 10 pés resolve o problema. E olha o tamanho da mangueira, hein? Ele me atende, sim. E olha o tamanho da mangueira. Tem o quê aqui? 10 metros? Tem, mais um pouco. Pois é. Aqui, ó. Era uma mangueira de 10 metros, que é essa aqui. E a queda não cai tanto. Não, se não tiver vazamento, não cai não. Se tiver vazamento, aí você pinta uma lateral e tem que esperar dar uma carregadinha. Mas o prazo, igual eu te falei, de você olhar, ver se com uma falhinha no verniz, ou passar um pega-pó, e já... É o tempo dele carregar. O compressorzinho de 10 pés também, cara, tem que saber trabalhar com ele também. Tem 3 anos que ele tá aí, bicho. 3 anos? Que marca que é? Vamos ver. Ele é... Motomil. Eu já pus fogo nesse motor. Como assim? Instalação elétrica é aqui, gambiarra, ó. Aí. Aqui, foi mesmo, cara. Não faça isso em casa. Tá? Não faça. Rapaz, agora que eu tô vendo. Eu já pus fogo nesse motor. E o desespero, como é que foi? Que é isso, não. Eu só vi o fumaça, eu tava trabalhando lá do outro lado, lá. E o compressor batendo, e roquite, ele não parou de bater. Ele parou, por isso que eu vi. E aí ele foi dando uma caidinha, a hora que eu percebi o cheiro. Galera, vai gostar disso aí, né? E eu já vim pra cá, o bicho de labareda alta aqui, o forro de PVC, aqui é cheio de tinta, cheio de carpete, banco, o pau ia torar, amigo. Aí você vai ter uma geladeira aqui, é lógico, deve ter uma cervejinha aqui dentro, né? Lógico, vamos ver. Pode faltar, né? Ué, que é isso, galera? Aí, ó. Aí, ó. Olha os taquinhos, mostra o taquinho lá. Ó, rapaz, esse taco aqui é bom, hein? Esse é o melhor, é o que eu mais uso, só que o mais fino aqui, ó. O mais fininho. É o que tá na mão, ó. Sempre. Mas aí eu te falo o seguinte. Eu quase não uso esse aqui. Mas, quando precisa, você dá graças a Deus que tem ele. Exato, não pode faltar. É igual taco grande. Exato. O cara fala assim, nossa, vou comprar... Você tem ferramenta aqui que você vai usar uma vez, 2. Mas na hora que você precisar, você vai lamentar porque não tem ela. É isso aí. Aí, galera, fica a dica aí, ó. As politrizas em cima. Cara, você tem mais ferramenta que muito oficina grande pra eu trabalhar, viu, Thiago? Tem, graças a Deus. Ó, meu invisto nisso aí, ó. Tem roquite, tem... pneumática, lafetadeira. Esmeril. Pistola tem... tem essas 3 aqui, mas essa aqui é pra Prime 1.7. Da Wimpel também. Essa outra aqui é da Wimpel também, MP250. Aí é o seguinte, não discriminando quem gosta da pistola zeladinha. Mas qual que é o segredo aí? Olha, homem, eu prefiro pôr uma roupa suja no cu limpo, né? Aí aqui. Limpinha. É o que eu falo pra galera. Sequinha, limpinha. Você entendeu? Aqui você pode pôr material aqui. Limpinha. Você pode pôr mais ou menos. Não mostra muito de perto, não, senão os caras dão zoom. Mas quanto tempo também, Mas aqui não tá muito limpinho, não. Aqui tinha que estar melhor. Mas tá.
Dá pra pintar limpinho, sem. Mas também é o tempo, né? Quanto tempo Mas tem ali, tem 3 anos. Pois é. E ela já era usada. Já era usada. Uma pistola 1.4 e não perde pra nenhuma pistola que eu já pintei. Viu? É igual, eu tenho lá um Impa MP 610. Pinta tranquilo. Rapaz, suja. Ela é igual carro. Tem carro que faz uma média maior e outros que faz uma média menor. Os dois sendo motor 1.0. Aqui é duas pistolas 1.4. Uma HVLP LP. Não, HVLP. HVLP. E a outra é. LVLP? Eu acho que LVLP é a outra. Não, essa aqui é HVLP também. Tem mais uma. É a nova também. Uma outra nova que eu comprei. LP. Sei isso aí, Rogério. LVLP, que é HVLP e LVLP. Eu tenho que fazer vídeo sobre isso aí, né? Eu sei que. Aí, pistola de borrachamento é massa. Começou a jogar. Ruim, joga fora. É o que eu falo também. Começou, joga fora. Eu já limpo, mas se eu não tiver com muito tempo, tiver lá na caditinha. Já pegam. Eu também sou assim. Ela não é uma pistola cara. E o emborrachamento jogado de forma errada, ele acaba com o carro. Acaba com o carro. O carro que você vai levar pra esses garageiros safados aí pra avaliar aí, pra você trocar num outro mais novo. Aí seu carro foi capotado, não sei o que, bababá. Era uma merda dessa aqui, acabou. E aqui, qual que você tem aqui? Que é o material. É só meu Olha o espectro aqui, ó, que você falou. Aqui é minha vitrine, eu falo que o dia que eu vou no shopping é o dia que eu vou na casa de tinta. Vai lá no Aleph, que é tudo exposto. Rapaz, mas assim, Thiago. Na loja, você chega e pega o material. Gosto muito. Não sei se pode falar, se pode falar. O Alex aqui da Solução Tintas, eu posso falar dele que é meu parceiro. E os parceiros a gente tem que falar. Se ele achar ruim tá falando isso aí, não é possível. Né? Não, mas ele é chato. Fala tudo, fala o bom e fala o ruim. Vou mandar o link pra ele. Você entendeu? Ele é chato, mano. É tipo assim, ó. Corintiano do caramba. Ele? Flamenguista Flamenguista é o entregador. Aqui é parmeirense. É igual eu falo dos meninos, falando assim, ó. Quando a gente tem oficina, cara, você tem prazer de falar bem assim, ó, cara, eu vou experimentar tal primer. Ou então você gosta de usar tal primer, não pode porque a empresa não gosta. É foda. Na verdade, quando você trabalha numa empresa que trabalha em linha, que faz muito serviço e com muita gente diferente... Só um detalhe aqui, ó. Só pra esclarecer, o Thiago, ele já foi consultor, ele né, também, que quem foi nunca deixou de ser, né? Então, já foi perito de companhia. Mas isso aí raiz, foi atrás de vida, viu, gente? É raiz, cara bandido. É cara assim que entende todo mundo. Se você tipo assim, botar ele pra trabalhar no concessionário, já trabalhou, né? 6 anos. 6 anos concessionário. Tem 2 registros lá. Pois é. Não dá 6 não, mas espera. Então, fala assim, ó. É um cara que trabalha desde um revolvinho aqui, ó. Ele pinta com isso aqui, ó. Quanto que é um revólver desse aqui, ó? Esse é R$200. Agora deve estar uns 400 conto nesse pinto. Não. Eu acho que dá 200 e pouco. Pinta com um revólver desse aqui. É estoque antigo, amigo. Vocês sei. Pinta com um revólver desse aqui, pinta com val carbono, pinta qualquer coisa. Eu falo que a gente tem que dançar a música tocando, né? Eu gosto de trabalhar, se eu pudesse andava de Ferrari. Lógico. Mas vai lá ver o Opalão. Nem andando tem que andar de Uber. Então assim, ó, desde que você trabalha na garagem da casa dele, situação aqui, fica bom. O galinheiro lá, você mostrou meu galinheiro? Deixa eu ver. Não, mas não mostra tudo, não. É só falar que tem um galinheiro no meio da oficina. Tá. Tem um galinheiro ali. Eu não arrumei pra lá, não. Quer dizer, eu não arrumei nem pra aqui, né? Eu só tampei a sujeira pros cantos. Assim, a prova que porque se você fizer o trabalho direitinho, você trabalha, cara, desde uma gabine pressurizada top. Fala uma gabine top aí, sei lá, uma marca italiana. Usitália? Como é que é? Usitália. Usitália. Pinta do mesmo jeito que trabalhar no quintal da casa. É saber trabalhar, cara, entendeu? E tem muitas outras boas, né? Mas assim, a Usitália porque foi a primeira gabine que eu trabalhei e tal, e... Onde tem uma dela? Tem 2 na Coringa, né? Então assim, se o cara não souber trabalhar numa gabine pressurizada boa também, faz cagada pior do que o cara trabalhar na brita, igual nós já pintou lá no Eu olhei lá no Juraci. De noite lá. Os mosquitinhos, você vê mais os mosquitinhos do que o carro. Porque a única lampadinha que tem na oficina é que você vai usar pra pintar. Cara, nós usávamos um pendentezinho, né, pra clarear. E aí lá é brita e o barracão é só metade assim da oficina, a outra metade é aberta. Então de noite, dependendo da época do ano, você vê mais bichinho do que o carro. Porque você tem que pintar e ficar batendo os bichinhos. Mas você sabe por que tinha os bichinhos lá? Porque tinha uns cavalos que ficavam do lado lá. Fundo, né? E aí os mosquitinhos mosquitinho fala, não pode falar isso não, né? Já falou. Mas eu dou
O mosquitinho com cachorro, fica no cachorro, sabe aqueles mosquitinhos lá. Então é isso aí, cara. É provar que é isso, né? Então, o que mais, Thiago, não pode falar pra galera aí? Ah, tem que ter um desse aqui sempre também. A carabina tá ali. O machadinho tá de lá. Vai, eu vou... Isso aqui é a foto pra capa. Não faz assim. Beleza, depois eu dou um print. Então tem que ter um desse aqui, né? Mas pera aí. Não, aqui tá... Tem história. Não. Como é que é? Aqui é o financeiro? Aqui é o escritório. É mesmo, cara. Não, mas não vai mostrar, né? Não. Aí é o escritório do cara. Aqui é as notas que vai vencer dessa semana. Que vai vencer não, que eu peguei essa semana. Ou seja, organização é independente do lugar. Aqui, ó, caixinha de material. Caixinha de material dessa, se vocês acreditar que tem mais de R$800, quer ver? Se eu não estiver enganado, 752, perdão. Tá. Eu vou fazer um negócio nos stories lá no Instagram. Mas aí, ó, você queria mostrar as ferramentas? Tem esmeril, tem morsa, tem dobra de lata. Dobra de lata? Não é dobra de lata, ela é aquela que faz aquela rondana, eu não sei nem o nome daquilo, pra fazer as beiradinhas pra soldar. Cadê ela? Eu sou o filho mais novo, vocês estão aprendendo agora. Ah, eu vi ela, eu ia perguntar. Ah, rapaz. Ela corta e na verdade ela corta e faz um assentamento pra você encaixar uma na outra, né? Mas no caso... Eu acho que é isso. Eu não sei se você deve pôr isso não, porque eu não tenho certeza não. Eu falo de pintura, propriedade, isso aqui não. E agora, de vez em quando aparece uns trem assim também, né, Thiago? Nossa, misericórdia, eu não posso nem falar. Não, né? Deixa quieto. Deixa abaixo. Vamos pular. Pera aí, vamos ver se nós encaixa. Essa é a caixa do ar do carro, viu, rapaziada? Aí a caixa de ar você viu, pegou um ar. Pegou um ar e aí, ó. Misericórdia. Olha aqui. Não mexe não. Não, olha que bosta. Vai ficar cutucando. Isso é um suporte, cavalete. Mas vem com o carro ou você fez aqui? Vem com o carro. Ah. É porque, igual eu falei, esse rapaz ele só tem carro pra restauração, de coleção, né? Então esse é um Gol BX. Esse aqui é o BXzinho. Esse aqui é o BX, ele tem Chevette Tropical, ele tem Corcel GT, ele tem aqueles Jeeps tipo Safari 2, ele tem um Fusca que é desde zero, que era do pai dele. Ele tem D10, C10, um F100. Ixi. E tudo ele tá esperando pra trazer os outros. Belina, Corcel. E aí, tem trem, lambreta. Só pra mostrar um negócio pros caras aqui, que eu fiz uma tampa de uma Montana. Aí os caras ficou bem assim, nossa, você aplicou massa em cima de tinta. É casos e casos. O carro tinha 7 camadas de tinta. Aí não tem como. Ou você faz igual eu fiz ali no Golzinho, arranca tudo e põe na lata. Aí eu falei assim, amiga, o carro é um carro velho. O filho nem desamassou direito a tampa. Aí eu vou remover a tampa pra quê? Tá pagando R$200 pra pintar uma tampa de uma Montana? Eu vou meter tinta em cima de massa, Você tem que ligar mano. pro cliente e falar, ó, meu amigo, ou você troca a tampa. Ou você troca, paga a diferença da troca da tampa. Ou então o que acontece? Você assina aqui a garantia por sua conta. Exatamente. Porque a sua tampa, ninguém tem culpa porque ela já era cheia de massa. Exatamente. Nem a seguradora, nem a oficina, nem ninguém. A seguradora não quis trocar. Aí, mas assim... nem tem porquê. Ela não é responsabilidade dela trocar a tampa já velha. Pois é. Ela é responsabilidade dela arrumar a batida na hora. Que aconteceu naquele... Aí amassa a tampa, uma amassadinha desse tamanho. Na hora que você mete a lixadeira, tem 1 quilo de massa. Você tem propriedade pra falar isso sobre seguradora. Tipo, seguradora pagar. Vamos supor aqui, ó. A seguradora... Apesar de ela ser injusta com todo mundo. Tipo assim, a seguradora, por exemplo, Thiago, aqui, ó. A seguradora bateu o carro, né? Bateu a frente. Aí estragou a beirinha aqui, ó. Exato. Montou aqui. Mas só que tem um amassado pra cá. Exato. A seguradora vai pagar essa aqui? Igual aqui, ó. Se você corrigir igual a situação é essa que o Rogerinho explicou. E você for corrigir isso aqui pra você não invernizar, porque eu não invernizo em cima disso aqui. Me dá até dor de barriga. Você entendeu? Aí mas a seguradora não tá pagando isso aqui. Não tá pagando, mas você, pra não ter problema, pra não ter retorno. Porque o retorno é muito mais caro que você abrir numa porta, amigo. Porque o cara vai pintar aqui, ainda dá uma beiradinha aqui de verniz aqui, desce, o outro na hora de polir fura. É porque a bosta ficou mais bosta ainda. É porque às vezes o cliente fala bem assim, nossa, lá na Oeste... Pagou pra pintar a porta. Mas tem muita gente que não faz pra cá.
Na verdade, a companhia de seguro paga pra pintar isso aqui. Só isso aí. Aí isso aqui a gente tem que fazer por nossa Por nossa conta. É safadeza deles. É. Você entendeu? Porque É preciso fazer isso aqui. Ele sabe que a gente vai fazer. Tem que fazer pra qualidade do serviço. Mas porque ele não vai pegar uma porta bonita na metade pra lá e feia pra cá. Zoada aí. Exatamente. É onde separa... Vai denegrir o carro dele. É onde separa as oficinas, né? Porque tem uma oficina que não faz. A maioria não faz. Maioria. Mas dependendo do preparador pintor que tá fazendo, não faz. Fazia assim mesmo. Porque quem se retornar, você ia voltar pro meu box, não era? Era. Aí eu já falei pro gerente, falei, se retornar então, você volta pro seu box. Então acontece muito isso, galera. Tipo assim, ó, a seguradora pagar só aqui onde estragou. Não paga pra lá. Mas ela sabe o que a gente vai fazer lá. É safada, é safadeza mesmo delas. Ela sabe, não é que a gente vai fazer, é que tem que fazer. Porque na hora de entregar o carro, é nós que tem que entregar pro cliente. Pois é. É nós que sabe o rabo de foguete. Pois seguradora, mas vamos entrar nesse assunto, já que entrou. Já que entrou, depois é mais matéria. Os caras vão ficar pedindo pra você fazer mais vídeo. Eu falei pra eles que eu vou fazer um vídeo de orçamento da seguradora, entendeu? Se você precisar de ajuda nisso aí, a gente pode te ajudar nisso aí. Porque vamos aproveitar esse lance aí e vamos falar, né, um pouquinho. É mais uma injustiça que acontece no nosso país, né? Eles só mamam na gente. E na hora de fazer o pagamento de um sinistro, fica baixando o custo, como forçando você a recuperar uma peça que não tem uma recuperação legal. Mas se o dono da oficina for trocar, ele também não tem margem de lucro. Ele tem que pagar imposto daquela peça, da entrada, da saída. Ele compra hoje, paga hoje e vai receber da seguradora daqui lá não sei quantos dias. Entendeu? Depois que ele entregar o carro é 30 dias. Tem umas que pagam com... Agora tá pagando com 7, 5. Tem umas legal. Menos ruim, né? Porque tá precisando de uma companhia que tenha a mente aberta. E tipo assim, você tinha uma negociação mais maleável com quem você tava acertando o orçamento. O cara conseguir entender mais as dificuldades da oficina. Porque eles pegam um menino por lá fazer orçamento, o cara não sabe nem o que você tem que fazer aqui, como que ele vai dar preço no meu serviço. Pois é. Ele nunca fez, amigo. Você entendeu? Ele não tem como você pegar um programa igual o SESV System. Nem sei o que é isso. É o programa de orçamentação da nacional que a gente tem. Sim. Da SESV, eu não sei se o da Tex é nacional, acho que não. Mas o da Tex já ouvi falar. Você pega o SESV System e fica fazendo aquelas fração de hora, um quarto de porta. Toma no botão, gente. Você pega lá, às vezes você vai pintar uma peça, paga menos de 100 reais. Na época, pagar 120 reais pra pintar um para-choque, rapaz. Você tá ficando louco. Aí depois eles acham ruim da oficina roubar desse. Você entendeu? Eles acham ruim deles pagar um suportinho novo e a oficina não trocar. Mas eles forçam a oficina a fazer isso aí. A própria oficina roubar aqui é isso. Porque senão vai pagar pra trabalhar. Agora, cara, você já trabalha em concessionário, tem noção assim de perito, né, de seguradora. Como é que a diferença é tão grande, Thiago? Tipo assim, ó, qualquer uma outra seguradora paga 50 reais a hora pra uma oficina credenciada. E paga 200 pra concessionária. Não, na verdade é porque é o seguinte, a concessionária, ela por que ela tem que pagar os 200 a hora? Porque a concessionária não vai abrir mão de lucrar. E troca tudo. O carro na garantia tem que ser feito lá, senão é perdida a garantia. Então ela tem essa carta na manga. Entendi. Você entendeu? Então se entrar aqui, o valor de hora é tanto. Se você quiser fazer uma parceria, nós combinamos alguma coisinha e baixa um pouquinho, mas não baixa nada não também. E se quiser, irmão, porque o cliente dele, ele tem que fazer numa concessionária. E aqui na nossa cidade, normalmente, é uma concessionária de cada marca de carro. Não tem duas. Não tem duas Fiat, não tem duas tá só GM, não tem duas Ford. Já teve duas Ford, mais uma. Então, assim, tem muita oficina, cara. Eu já ia voltar no assunto anterior. Nós tá falando de concessionária. Tem as concessionárias que não tem duas de cada marca, então ele não tem concorrência. Se o cliente que tem um Fiat tem que levar lá 0 km que está na garantia, ele tem que levar lá se não quiser perder a garantia de fábrica. Então ela tem essa carta na mão para negociar. Eles é que tá certo de cobrar esse valor, que é o valor justo. E outra coisa também, tipo assim, ó, pessoal que mexe com seguradora tem muita oficina. Eu conheço uma oficina grande que ficou sabendo disso de uns 2 anos pra cá. Questão de complemento. Se você não passar o complemento pra seguradora, eles acham bom. Eles acham bom por não pagar. O negócio, gente. Os complementos. Eu falo que funcionário ele quebra ou ele cresce a oficina. E o orçamentista, nessa hora aí, ele é o cara que tá batendo pênalti. Você entendeu? Ele é o cara do pênalti. O time inteiro correu.
Se ele não marcar, não valeu de nada, amigo. É. Entendeu? Aí tem outro detalhe também que o povo pega muito. É tipo assim, ó. Seguradora paga um preço horrível, cara, pra trabalhar. E mesmo assim não paga alongamento, custa pagar, tem que tirar foto. Se você não tirar foto, eles não pagam. Você tem que. Se o gabinete esquecer de falar pro consultor, tiver muito serviço, passar batido, você fica sem receber, porque você tem que tirar foto do carro na gabine e papelado. É foda. Ou, agora você corta lá, mas manda esse povo pro inferno e manda tomar no c. Devolve um pipizinho. Agora, como é que trabalha com material de primeira de jeito? Ô, meu orçamento. Na seguradora, porque não pode. Não, na seguradora é o seguinte. Com seguradora, não dá, só entendeu? a concessionária que vai conseguir. Trabalhar com material porque de primeira. Você tem que trabalhar com material de primeira se você não quiser ter. Se você não quiser ter uma garantia mais estendida. Uma garantia. Vão ser mais certa, porque você compra celular com 1 ano de garantia e tem celular que tem 5 anos de garantia. Tem. Mesma coisa o material. É. Você tem que saber o que você está comprando. Ah, o material é ruim? Não, você comprou ele pra quê? Você comprou um material tradicional, ele vai te dar um certo tempo de garantia. Sim, sim. E se você fizer os procedimentos corretos, tem isso também. Porque se não fizer, pode ser um material bom que for. Agora. Não falar isso também não? Não, deixa. Agora, tipo assim, por exemplo, o cara vem cá, você vai dar orçamento. Mas o cara fala bem assim, você fala bem assim, não, é 350 pra pintar uma porta. O cara fala. Eu nem pinto. Beleza, aí o cara fala. Só pescar aqui. Aí o cara fala bem assim, vamos colocar uma realidade de uma pessoa aí. Hoje eu tô cobrando em torno de 450, 500 reais por peça. Preparada, pintada, desamassada. E montada, e desmontada e polida, uma média, né? É lógico que se for uma peça só, não dá pra mim fazer isso. Por exemplo, um carro com um teto. Se for um paralama que eu tenho que abrir na porta, eu não consigo. Agora se for um para-choque, é nessa média, 450, 500 conto. Agora, uma realidade de outras pessoas, tipo assim, pô, o cara não tem serviço, precisa de grana, sei lá. Pedindo 250, 200 real. Aí ele vai usar um Spectra desse aqui? De jeito, homem. Ele vai usar o Ash Prime? Não, rapaz, isso aqui ó, é uma briga. Isso aqui é o material que você mais vendido na casa de tinta. Então, assim, o cara conseguiu fazer um orçamento barato, não dá pra... Acertar a tinta. Ah, aqueles pigmentos. Tem uns pigmentinhos que... acelerador de secagem, anticratera. Anticratera tem que ter. Anticratera, que minha condição aqui não é, eu não tenho uma gabine. Exatamente. Desengraxante. Tem que ter. SR15. O que é isso? É o acelerador do Spectra. Acelerador do Spectra. Spectra você lixa com 25 minutos, amigo. Isso até faísca. Nesse aqui, né? Pode ter escorrido, irmão. Capelzinho. Endurecedor do verniz Ultra 7000. Isso aqui é Isso aqui é pra fazer uma fibra ali. Não vai ser não, tá? Vocês não precisa comentar aí. Senão eu já vou mandar todo pra aquele lugar. Tiner de retoque, 446. Eu gosto de usar só a linha de alta, vou ser bem sincero. Porque eu fazer tudo o que eu fiz pra correr o risco, eu não gosto. Se eu precisar, eu já fiz muito, Rogerinho. Isso é eu, você que me conhece, sou enjoado, não precisa ser desse tanto. Tem o material, é porque eu, na hora de vender, irmão, eu vendo a garantia. Eu falo, aí tem que usar material. Quando você tiver esse carro for seu, eu te dou garantia, irmão. Você entendeu? Então a prova é os materiais que usa. Tá aqui, eu tenho garantia nisso aqui e no que eu faço, no passo a passo certinho, né? No ABCD, tem que no Mobral. Porque se o cara fizer o procedimento certinho, não tem como dar erro, cara. Tem, Rogerinho. Mas faz tudo certinho, o trem ainda tá errado. Como é que os caras conseguem fazer aquelas cagadas aí, ó? Selador. Olha aí, pasta fosqueante. Tá. Pasta fosqueante pra verniz. Verniz dupla face pra emblema. Que não é aquele outro, é esse aqui. Ou então aquele da Indasa. Sim. Já usou o da Indasa? É bom? Pra teste. Eu vi testando, na verdade, não usei. Você não usou? Não posso falar. Parece muito bom. Eu gosto de testar material. Eu também gosto, porque você só pode falar de uma coisa que você conhece. Como você vai falar que mexerica é ruim se você não provou mexerica? Cuidado dos dedos aí, ó. Pois é, homem. Eu não sei tirar isso, não. Não pode faltar. Vai pôr na mão na cumbuca pra você ver. Não pode faltar também. Não vou nem falar o que mais que não pode faltar. O que é aquilo ali? Isso aqui é pra poder... A garra. Daquele de bombeiro. Exato. Tipo aquela lá,
Mas é pra funileiro mesmo que nós comprou. Essa do bombeiro fica lá no batalhão mesmo. Essa aqui é nossa. A cara de bombeiro, não sei qual que é. Legal. A gaiolinha. O bom trabalho em casa é isso, galera. Que você tem liberdade. Inclusive, ó lá. Um facão. A carabina. Inclusive você tem liberdade de fazer o seu horário pra trabalhar. Inclusive trabalhar no domingo, dia das mães, né? Então assim, você tem liberdade pra ir no banco também, resolver seus treinos. Às vezes o dia que você não quer trabalhar, você não trabalha. Às vezes, tipo assim, vamos... Não tem disso não. Você querendo, não querendo, doidado, quando estrala é no seu lombo. Não tem dessa, não fala isso, pensa que é mentira. Você vai trabalhar triplicado, irmão. Eu trabalho pra 10 homens, faxineiro, porteiro, orçamentista, estoquista, motoboy. Eu já falei, né? Aí ainda tem marido, pai... Eu tenho ainda meus bichos pra me cuidar, meus cachorros, tem minhas galinhas, tem minha horta, tem minhas orquídeas. Mas pelo menos tá dentro do seu cercadinho, irmão, fazendo pra mim, com meus filhos aqui dentro. Tá dentro do seu cercadinho. Toda hora eu vou lá, olha meus meninos. Isso aí não tem preço. É isso que eu ia falar. Minha esposa sai pra trabalhar durante o dia, meu menino mais velho fica com o meu menino mais novo, e eu toda hora tô lá dentro, qualquer coisa eles me chamam. O ruim é tipo assim, às vezes você tá numa empresa, tipo assim, ó, tem que pintar esse carro hoje, mas você não tá com cabeça, cara, pra pintar. Você tem compromisso, você tem vida lá fora, tem o aniversário de sua mãe pra você ir, vai tomar no botão. aí vamos supor, você não tá com cabeça pra pintar, aí fala assim, pô, vou dar uma descansada ali, depois eu pinto. Aí você tá com a cabeça melhor pra pintar, aí você vai pinta de noite, sei lá. Exato, aí ué. Eu sento ali, vou fumar um cigarro. Relaxa. Entendeu? Vou aumento minha. Que o Rogério pediu pra baixar. Mas tá rolando. Eu tava gritando aqui. Eu não fico sem som. Então trabalha. Não vou nem falar mais o que eu falo. Mas tem minha água gelada ali na minha geladeira. Eu vou lá, pego uma fruta. É a hora que eu quero. Vou tomar um café. Eu já sento lá no meu sofá, dou só uma sopradinha, se a mulher não pode nem ouvir eu falar isso, mas é o que eu faço. Porque muitas vezes, cara, a gente fica meio com... Mas trabalho dobra, triplicado, quintuplicado, não sei se é isso mesmo. É bom, benção, só tem a agradecer, mano. Você viu, a oficina tá cheia. E não falta, né? Não falta. Graças a Deus, não tem fachada, não tem cartão de visita, nunca fiz uma propaganda. E Deus, o dia que eu mudei pra essa casa, que eu falei que eu ia sair do apartamento, que eu já tava com as ferramentinhas andando dentro do carro já, fazendo bico e tal. Eu não gosto de sofrer muito, não. 3 anos atrás. 3 anos atrás, certinho. Desculpa, o Rogerinho sabe que eu não gosto de sofrer. Se precisar, eu sofro. Mas eu sofro sem gostar. Então pra mim, o que eu ficava reclamando nas oficinas, eu não posso vir aqui e não ter aqui, eu tenho que ter. Porque eu bati lá no meu patrão pra ter. Então tem que ter. Eu exigi uma ferramenta lá. Tanque aí, é tudo de primeira, ó. Roque 3M, material de primeira. Material de primeira. Ferramenta, tudo de primeira. Tem até um aqui, ó. Que é isso aqui? Isso é de skin de corte? É pneumática? Pois é, ó, 3M, ó. A outra pneumáticazinha, a Rolockzinha. Aqui. Tá oficina que tem isso aqui não, cara. Comprei numa feira em BH, muitos anos. Melhor compra que eu fiz na vida. Essa é a motinha do menino. É? É meu menino, ó. É a motinha. Rapaz, acho que eu lembro dela. Não, aquela é do meu irmão. É igual aquela lá. Tá. É parecida com aquela lá, igual ela. Então esse aqui pra faltar também, ó. É o controle, meu controle. E você passa com um paninho? Eu passo. Eu passo ele pó, igual da 3M, igual da Norton. Eu falo muito, pessoal, eu uso da Norton lá, mas... Não, mas você tá doido, aquilo quebra qualquer oficina. É 70 conto. E o da 3M, então? Acho que nem tá tendo mais, os lojistas não tá pedindo, porque não tem saída. Não R$140 o último que eu aí lembro, e quanto que é isso aqui? 20 conto, eu acho. E dura quantos meses? Você perde, ele pedra. Ele perde. Se você deixar aberto, e você comprou ele do grandão, né? Eu já compro do grandão. O pessoal fala bem assim, nossa, essa é que eu uso muito. O vídeo meu que tem mais view é o de régua, né? Tá com quase 70. Não, mas tem que ser mesmo, aquilo é uma mão na roda. Não sei trabalhar sem aquilo, não. Pois é. Quer ver as minhas? Vai lá. Aí é a sujeira. Não, aí o pessoal fala bem assim, nossa, essa sua técnica... Tem uns caras com pé de breque, cu de burro, que só sabe achar defeito no trem dos outros. Você vai pro inferno já logo cedo. O pessoal fala bem assim, nossa... Aí tem mais um enferrujadinho aqui. É sempre igual, né? O cara fala assim, nossa, essa sua técnica de aplicar massa é muito boa. A melhor régua.
Pois é, esse Você aqui que eu sabe falo isso? é serrote. Serrote. Aí, ó, fica a dica aí, galera, ó. Fica a dica aí, ó, serrote. Ela é mais larga aqui pra você trabalhar, pra você pegar e ela é mais maleável pouquinho. Um pouquinho, Então é mais essa fina, é né? peça que faz aqui a abaluação, Sim, você tem sim. que dobrar ela aqui, Aqui ó. já é mais Aqui já é durinha. mais rígida, né? Aqui é mola de porta de aço. Agora o Sá fala assim, nossa, sua técnica de mas não e é tem minha. mais duas que eu gosto demais delas, mas elas se estragam muito fácil. Que é aquelas desempenadeiras de pedreiro. Ah, sim, o Você menino tira o Aguinaldo faz cabo ela. dela. E você tem, não? Eu tenho dela, mas eu não sei onde é que tá, velho. Porque os caras... Tem duas dela, mas como elas é muito fininha e qualquer coisinha elas amassam, aí já não serve mais também. Ah, tá. Porque os caras acham que eu que trouxe pro YouTube, mas fala Não, quanto tempo que aqui o Belano não trabalha com Antes de régua. eu nascer. Então se tiver, ó Antes galera. de eu nascer não, mas assim, uns 30, 40 anos tem. Às vezes antes de eu nascer mesmo, hein? Uns 30 anos eu garanto. Então você tem 30 anos. 31, 30. Não, você tem 30. Tem 30. Você tem 30. Lógico que tem 30. Lógico que eu tenho. Eu também tenho 30 e mais 8. Eu tenho 30 e mais tá 8. igual, então. Pois é. Então se alguém aí te falar aqui que inventou... No meio do final nós tá. Que inventou aí essa Mentira. técnica. Mentira, cara. Isso aí já existe há muito tempo já. Isso aqui, muito, eu vou muito, contar, muito. se vocês quiserem, num próximo, se vocês quiserem, vocês pegam o Rogerinho, numa próxima oportunidade, que a história é meio longa, não é nada, é só pra ele fazer outro vídeo, vocês ir lá e dar um joinha pra ele. E o que acontece? Eu conto a história dessa régua aí pra vocês, eu sei, quem que é, da onde ela nasceu. Ah, E como que foi que ela nasceu, ela tem uma história. Ela não caiu do céu, não. lógico. Foi um mente brilhante, tinha que dar um abraço e pagar um churrasco pra esse cara. Pra não falar, dar um beijo. Pois é, galerinha. Então, isso que é o quê? Carregador de bateria? É, carregador de bateria. Tem que ter um também, Tem que né? ter. As boninhas. Boninha de espuma. Você sabe onde é que arruma essas interfaces sem furo? Quem tem? Que marca? Aqui, O ó. disquinho 800. Mas eu só lixo a seco. Eu lixo os disquinhos 800 a seco. Deixa eu achar 800 aqui, ó. 400, 400. Não, 800 já tá aqui, ó. Ah, tem umas que dão uma embaçada na lixa assim, ó. Eu dou uma borrifadinha. Acabou 800. 800 Não vou acabou? ficar procurando aqui, eles vão falar que eu sou desorganizado. Ah, mas você faz tudo tem também, aqui, ó. né? Comprei. Aí, ó. Aí, ó. 800. Você só usa seco, ó. Você limpa a peça bem limpadinha, eu uso ela. Desengraxar. Eu uso ela, por exemplo, uma peça que eu vou alongar nela. Porque Sim, eu sim. trabalho com surface, ou aquele prime PU fininho de acabamento. Você dilui o prime bem fininho. Sim. Então eu não uso lixar, por exemplo, sair do taco 320, passar um disquinho em 320 e vir com 600 e 800 na água. Eu não faço isso não, meu processo é do começo ao final seco. Eu também. Eu mostro os vídeos lá, tudo. Eu já vi, nós estamos juntos. Bobeira. Aí o pessoal me critica falando bem assim que, vamos supor, vocês dão um prime, igual ali, por exemplo. É prime de enchimento. Cara, às vezes dá uma escorridinha, alguma coisinha ou outra. Dá pra cortar assim com 320 direto, o cara vai sofrer mais. Eu faço assim. No 220. Mas não é pra finalizar com Não é pra taquear o prime, não. É pra tirar o defeito maior. Exatamente. Você sabe aquele granuladinho? Não, a 320 corre o risco de Acompanha o ondulado. Aí. O escorrido. E ele vai fazer um ondulado, não tinha. Uma peça nova já vi sair da oficina parecendo que tava amassada. Pois é. Porque o cara não taqueou o prime direito. Mas a cataqueada do Prime, né, pra galera aqui, é só pra tirar, pra alinhar o Prime. Exato. Depois você entra com 320. O 220 só quando eu vou... Isso eu tenho que falar pra galera, é um outro vídeo também. Eu vou ter que estar mostrando na Depende do prática. serviço. Aquele Exato. tem que taquear com 220. Exato, falou tudo. Você Depende entendeu? do A serviço. piropala lá eu vou ter que taquear com 220. Ali não vai ter... Não vai ter recurso, né? Sei nem se eu vou jogar Prime. Não, mas vamos supor aqui, ó, você tá restaurando esse Não dá carro. pra nem gastar meu Prime aqui não. Sacanagem. Uma lateral dessa aqui, por exemplo, 2 mãos de Prime não resolveria. Tinha que ser pelo menos 3 mãos. Por exemplo, eu só jogo o Prime em cima da massa. Porque depois eu venho com o Prime Isolando, o resto da peça, que é um surface. Aí outro detalhe, ó aqui, ó, galera, ó, fica a dica aí, ó. Então, se você joga um Prime aqui de enchimento em cima da massa e em volta você isola, aqui você não vai deixar com 220. Aqui você deixa com 220 e o resto do carro você deixa com 320. Não, eu falo shape só no PU. Eu falo tipo assim, vamos supor aqui, ó, pra tirar os defeitinhos, as patelinhas. Aí aqui você não, mesmo que você vai jogar uma mãozinha de Prime de enchimento,
que é aquele, não é o enchimento, é o intermediário, não é o de acabamento, que eu jogo fininho pra pintar em cima. Aí você já é direto pra pintar. Já lixa com acabamento mesmo, 600, 800. Exato, e já vai pra pintura. Certo. Eu jogo o prime aqui, em cima dessa massa. Lógico, se tiver algum outro defeito, eu vou pegar e vou jogar em cima dos defeitos. Eu não vou isolar a peça inteira. Certo. Eu não vou jogar prime, eu não preciso. Eu não vou gastar meu prime, a preciosidade do meu prime, eu não preciso. Igual aqui, por exemplo, os caras falam bem assim, não, a massa... Manda o cara que fala que tem que remover aí, trouxa. A massa tem que ficar em cima da lata. Tá, então faz em cima da lata isso aí. Quer fazer. Primeiro que não tem lata. Já era, mano. Se eu tô sendo então aqui pra você ver, ó. Isso aqui, ó. Esse mundo velho de calor aqui, esses pretos aqui, ó. Isso aqui vai tudo é bolha depois, gente. Isso aqui não pode ter na lata, não, ó. Essas marquinhas aqui, essas massas velhas aqui, isso aqui é restinho de tinta lá, marrom. Isso aqui tem que sair tudo. Senão é onde vai soltar. Então, assim, a lateral já tá cheia de massa. É o caso da Montana. A peça já tava já comprometida. E a gente tá falando de um carro novo, né? E que era uma briga de 3, né? Segurador, o cliente e a oficina. Aqui já é de 2, né? Já é mais fácil de se organizar. Porque independente do que você fizer aqui, você pode isolar, fazer o que for, vai parecer problema, porque por baixo já tá comprometido. Então você pode dar massa em cima de tinta aqui, ó. Só saber quando que vai dar o problema. Vai dar é certeza. Que vai dar é certeza. Então você não pode dar garantia no serviço desse. Nunca. Só se você for doido. Né? E aqui é o quê? Aqui é as ferramentinhas, aqui tem outra caixa de ferramenta, aqui tem outra. Não é muito. Aí, ó, mais ferramenta. Mas você tem tudo, né, cara? Não, mas tem que ter, ué. Eu falo como passa raiva, ó. Você tá doido? Rapaz, o ruim eu xingar meus patrão, Aí, as flanelas aqui, ó. Panelinha. É R$30, 1,50 a outra. Quase. Você gosta de ferramenta. Zero risco. Você entendeu? Vou mostrar a massa de polir. Massa de polir. 3M. Norton, Liquid Ice Extra Cool. Extra Cool. Aqui, meu parceiro, eu não solto. Olha aí, Norton, manda um kit pra ele aí, ó. Não propaganda. Não tem nada que eu trabalhei que fizesse serviço que essa massa faz. É uma fortuna, é mesmo. Ela tem que ser, porque ela é boa. Mas não te passa raiva, não resolve esse problema. Ela faz primeira, segunda e terceira etapa. Só ela. Só ela. Corte, refine, lustre. Eu fiz um vídeo de polimento, mas o meu foco não é polimento. Eu tenho que me aperfeiçoar mais de polimento. Corte, refine, lustre ela faz. Só que alguns carros que vai vidrificar alguma coisa, eu ainda acrescento. Você faz vidrificação aqui? Faço. Não, tudo. Vamos fazer um vídeo de vidrificação. Vamos sim. Que tem muita procura. Pode sair um carro aqui, acho que anteontem, uma Hilux que eu vidrifiquei. Eu devo ter alguma coisa eu devo ter filmado alguma coisa dela. Se eu tiver, eu te passo. Se você quiser. Não vamos fazer. Ver alguma coisa. Eu não sei se eu tenho. Vamos fazer um vídeo. Eu acho que eu tenho dela eu pintando. Acho que vidrificando eu não fiz. Vamos falar, porque o pessoal procura muito. E esse taquinho azulzinho aí? Esse taquinho azulzinho aqui. É o mesmo lá da. Chinelinho. Aí, ó. Rapaz, eu achei que só era aquelas 3 bonas lá, mas tem mais. Olha aqui perto, Rogério. Apesar de eu nem usar, tá tudo cheio, ó. É só produto de primeira mesmo. Eu tenho, eu uso, não é mentira, eu uso. Mas um lustrador 3M não pode fartar. Você entendeu? O finés da 3M é muito top. É tudo top, ó. Hoje eu vou falar pra você que não existe material ruim. Eu falo isso muito pessoal. Material que atende a sua necessidade ou a minha. Então eu gosto de falar assim. Hoje em dia o material tá meio padrão, né? Assim, você acha que é uma empresa igual a Sherwin Williams, igual a 3M, agora tem igual a APPG, a Vonix, a Norton, a Derek que tá fazendo fita aí automotiva, que era só aquelas de papelaria lá, para caderno, sei lá. A Derek, né? A Derek. Então assim, tem muita gente que vem crescendo no mercado, mas eu falo assim, as empresas que soltam um material no mercado, uma empresa responsável, que a grande maioria delas né? Principalmente na nossa área, porque se não for, ela sai do mercado mesmo, porque o prejuízo que ela vai causar é muito grande em muitos carros. O carro já estava trincando tudo o verniz e parecendo aqueles pés de galinha de carro que pintado no acrílico. Acrílico duplo e... Sei. Você já pintou muito no acrílico? Não, muito não. Que é isso, nem conheço isso, só ouvi falar. Eu sou da geração. Como é que é? Não comi, não, só ouço falar.
Tô fora, massa plástica, esse trem é com o Rogerinho, ó. Massa rápida, carne universal. Eu peguei um pouco. Eu tenho alergia, ó. Eu peguei um pouquinho, eu usei muito. Caminhão. Pouquinho. Esse cara fazia aquelas faixinhas de caminhonete, homem. Aqueles trem de 11, 13, Fazia. 15, 19. Eu era novinho ainda na época. Vem cá, Thiago, falar aqui, ó. O que é isso aqui? Ah, vocês não conhecem, Rogerinho? Isso aqui tem em toda a oficina. Ciborgue. Ciborga? Vamos falar? É, mas o ciborgue já veio com pilar? É, esse aqui já é fixo. Ah, já tá vendo? Isso aqui, galera, ó, pra quem é aí, ó, que não tem condição de comprar um ciborgue, isso aqui resolve, viu? Não, mais ou menos, tá? Muita coisa, né? É, muita coisa. Resolve Menor, muita coisa. né? É. Você não vai puxar uma Não, longarinha sim, forte sim, com ela, sim. você esquece. Sim. Você vai derrubar a casa e não vai sair do lugar. Né? É, mas muita coisa. Uma batida de uma pala com a D20 você não vai fazer. É. Tipo assim, ó, aquela... Mais uma longarinha, um Isso, painel. Aquela batidinha que deu aqui, só desalinhou o farol Aquela assim. que corre a frente um pouquinho. Isso, correu frente. Não, e às vezes correr frente é difícil de voltar também. Às vezes tem que descer até motor, galera. É, de lado, né? Porque pegou a longarinha. É, ou então o cara rouba na hora de montar lá, abre os furos dos paralamas, põe catral. Aqui catral é um parafusinho mágico que a gente tem aqui. É igual cola universal, que é a cola de vidro. É presilha universal. Vocês aprendem o que vocês falam na frente do cliente? Pega a cola. É presilha universal. Tá? Então é isso aí, ó. Catral. Onde é que saiu esse nome, Catral? Do Catral. Foi do Catral mesmo? Rapaz, mas todo lugar... Todo mundo que ele ia montar e queria um parafusinho subir pra pôr. Aí virou o Catralzinho. Agora o Catralzinho aqui já sai com o suberbinho pra fazer a gambiarra ali, uma adequação técnica. E ele não achava ruim porque todo mundo fala, né? Não, é ele que ajudou todo mundo. Através todo mundo dele. tinha preconceito, pai, de usar um Catralzinho. Rapaz, é engraçado, cara. Na verdade, eu detesto usar um Catralzinho. Eu tenho giriza também, tenho alergia. Mas a gente tem que dançar a música que tá tocando. É, cada um na sua realidade. Você eu falo entendeu? muito isso nos vídeos. Aqui, ó, essa Xara aqui, ó. Esse cara que foi comprar as presilhas, meia dúzia de presilha original, R$90. Ah, da L200 também, né? Da Hilux, da moldura. Da SW4, da Hilux. Como é que pode ser cada jeito, cara? Um trenzinho... Então, não sei, ó. É roubo. É roubo. Brasil. Lá na China custa 3 centavos. E aqui vem por 90. Como é que pode, né, cara? Oi, como é que chama o menino que faz aqui, o Neguela? Paulistinha, Neguela. Neguela. Ele que me ajuda aqui. Ajuda a fazer funilaria, desmontar, montar, assovia, chupar cana, bate escanteio. O carro do Tony precisa fazer a frente naquilo lá, ó. No grafite. Vai, fechou. Junto, faz o vídeo. Eu achei ele no... Se a galera quiser, a gente faz o vídeo aí. Vocês pedem pra ele lá, se tiver muito pedido. Quantos pedidos você quer lá pra fazer o vídeo? Já tá ficando importante, irmão. Aí eu entrei em contato com ele, ele vai fazer. Se tiver tantos mil likes, ele vai fazer o próximo, hein? Pega aí, hein? Você é mais pra frente, né? Não, que mais pra frente. Já começa a exigir também, os caras é chato. Eles não ficam pondo defeito em seus vídeos? 83 é o quê? É sua idade? 83 de minha idade. Eu sou de 82. Você faz quando? Você faz novembro. Novembro, né? Novembro? Que dia de novembro? Tá parecendo polícia, Rogerinho. Pior que minha mulher. Eu faço dia 9. Dia 9? Não, novembro de 1983. É de Escorpião. Eita porra. Eu sou dia 28 de outubro, sou de Escorpião também. Fudeu. É vingativo, rancoroso. Não, eu sou nada. Esse bagulho não cai comigo, não. Eu tenho Jesus no coração. Eu não aceito maldade e injustiça. Pois é. Não leva desaforo, né, cara? Não. Agora, fazer maldade, vingança, não. Larga pra lá. Já era. Assim, Não. É o amor. É o amor. É o amor. Tira esse tem de escorpião do céu. Escorpião só no bolso, né? A cruz. Não, nem no bolso. Escorpião só no bolso. Eu trabalho pra não gastar, irmão. Eu gasto é tudo, mas um pouco. Escorpião só no bolso. E essa tenda aqui, você pegou de algum rave? De alguma rave? Essa tenda aí, ela era de aluguel. Ela é das raves? De rave, de expor carro de concessionária no pátio. Fica a dica aí, ó. É uma tenda de 5x5. Tá? Bacana. Que veio pra mim, nossa, uma mão na roda. Pois é. Uma parceira, uma amiga minha me financiou ela. Ela me emprestou o cartão e graças a Deus estamos aí, ó. Graças Fez um bom uso. A boa vontade dela, eu tô trabalhando sem tomar sol e nem chuva. Não, antigamente choveu, não trabalhava.
Agora é só chover forte. Aham. Você vai mostrando minha bagunça aí, Rogério? Não, Rogério, Rogério, vai entrando aí não, Rogério. Chega dos cavalos. Rogério, você é folgado, Rogério. Como é que você mostra assim meu Chega cafofo? dos cavalos, ó, a botinha. Bom, É então... o cantinho de fazer o descanso do guerreiro aí na hora do almoço aí, ó. Pode tirar, já tá bom. Tá bom, né? Vocês não param lá no pau, você fica caçando, não, que vocês vão achar. Pois é, galerinha. Então, Cadê a bicha? o que você fala? Não vem pra fartar não, Rogerinho. Não sei onde é que ela tá, então. A polveira? A cabeirinha é. Não, ele não pode ver, não. É Ah, aqui não pode. É Bolsonaro. Não é facão, é ferramenta de serviço. Bolsonaro vem atrás de nós. Pula aqui pra ver. O mesmo não quer de ninguém, ó. Mas meu também não. Aí. Depois fala que não é escorpioninho. E É igual deixa eu te falar, é uma coisa que... Parabéns aqui na frente de todo mundo aqui, sua. Uma iniciativa top. Eu sei que isso vai te render frutos, você não tá fazendo isso só por quem tá vendo, não. É dar trabalho. Você tem que trabalhar pra você. É trabalho. Mas eu trabalho. sei que você sempre teve essa aqui, ó. Chega a arrepiar, não é mentira, irmão. Eu, o Rogerinho, tem uma galera aqui que sempre quis levar informação. Porque a gente sofreu demais pra obtê-las. Nossa, cara. Não existe um treinamento nessa porra dessa profissão. Porra não, que é uma profissão abençoada. Alguém pegou na sua mão e te ensinou a usar régua? Ou você teve que ralar Rapaz, o meu professor me dá reguada, ó, pegou na minha mão. Quem que é? O Claudinho, o Nivaldo e o Claudinho. O Claudinho aqui que faz os polimentos, sei. secador de tinta. Sei. Ele é o melhor pintor. Nivaldinho ou Tinho? Ele é o professor, tem dois pais de profissão. Eu aprendi mais um monte com um monte de gente, você entendeu? Com o Rogerinho, um punhado de técnica. O Irene, depois de velho, o Irene foi me ensinar a papelar com fita dobrada. Eu quase fui loucura. Então que eu achei bom aquilo, irmão. Tem que entrar pra dentro das entradas de porta e tal. E eu sofria com aquilo, irmão. Matava retoque, às vezes vinha uma sujeirinha lá de dentro, caía pra fora, abriu de peixe. Então, é umas coisinhas assim, ó, que... Igual a questão da régua. A questão do controle de lixamento, o xadrez ali, ó. Não joga tinta, não. Tinta, você vai lixar mais uma camada que você tem pra lixar, pra depois ela fazer o controle. Você vai gastar tinta... só é um pouquinho de tinta com tinta. É verdade, às vezes vai jogar fala o controle com tinta? E não dá certo pra lixar seco. Tem que lixar com água. Tem que esperar secar. Tem que esperar secar. Você entendeu? Então, assim... Então, é pó-xadrez. Pó-xadrez veio, cara. Acabou. Gravei não. Tava aí há muitos anos, nós só tinha ele, né? É igual a questão da régua. O pedreiro usa régua pra safiar a massa de parede há muitos anos. Ele vem aqui e vai se rafiando, né? Fica retinha. E foi daí que nasceu a régua, hein? É igual eu falo pra galera. Eu falo bem assim, galera, é o seguinte. Não adianta você querer copiar alguém. Não, eu vou ser igual o fulano pra trabalhar. Não. Você vem cá, aprende um pouquinho pro Thiago. Vai somando. É igual a personalidade. Eu tenho uma base. Tem que ter. Igual o que meu pai me ensinou. Mas eu não sou meu pai. Não é seu pai. Exatamente. Ele é muito melhor que eu. É igual criança. Por exemplo, a criança até os 7 anos, ela tá criando a personalidade. Depois, amigo, você esquece. Mas como que ela cria a personalidade? Com as pessoas que ela convive. Exato. Por isso que é importante. O exemplo, a correção, tudo. Você tem noção. Então é mesmo assim na profissão. Você quer ser um profissional? Tá. Aí você vem aqui no Thiago e fala assim, opa, esse o jeito do que o Thiago faz, eu peguei. Aí você vai lá comigo, esse jeito... Aí você pegou. E assim vai. Às vezes o jeito que o Rogerinho faz... É diferente do meu, mas não tem. Às vezes nenhum dos dois é errado. Não, ele adaptou melhor com um e eu adaptei melhor com o outro. Às vezes eu prefiro gastar um pouco mais, ganhar mais tempo. Às vezes ele prefere gastar menos e gastar mais tempo. Então cada um vai adequar a sua necessidade. Não tem. Tem coisa que é errado de fazer. Tem coisa que não dá. Não dá. Dar massa em cima da lata suja dessa. Que é o que mais a gente vê na oficina. É igual o carro, tipo assim, nossa, é errado aplicar massa por cima de tinta? Depende do carro. Depende do serviço. Não, é errado. Vamos falar que mas não aplica aqui não. Pra você ver. Eu quero que você aplicar aí direto. Eu poder fazer aqui sem pôr em cima. Mas me ensina aqui. Uma que vai te custar um preço pro cliente. Ele não vai pagar isso. Uai, ele não tem. Nessa época, ó. Se remover aqui. Ninguém tem condição de comprar uma lateral dessa. Pois mandar fazer. O carro não aceita. A estrutura do carro não tá legal. Tem que mandar fazer a lateral, né? Os caras lá, a funilaria artesanal. Então vai pagar uma lateral dessa aqui, é quase o preço do carro. É quase 5 mil pra você pegar uma lateral dessa aqui. E pra você remover, refazer a funilaria, vai ficar uns 2 mil isso aí, ó. Pra você remover e refazer a funilaria, o cara vai cobrar uns 2 mil ou 3.
É quase o preço de uma chapa nova. Então aí, cara, é cada um com a sua realidade. Exato. Né? Então, Então que nós vai carcar massa mesmo. Contrariado. Você entendeu? É mal necessário. é o mal necessário. Então aí é tipo assim, se você pegou o serviço direitinho, pegou bem, o carro é novo. Do irmão. Aqui, né? Não, É eu um faço carro assim, que não tem como não... chega uma caminhonetona aqui, 80 Tem mais essa, é conto. de graça. De graça também, paga o material. Mas é porque ele tatuou eu a vida inteira aí, ó. E tamo junto aí, ó. E o piso, como é que tá o piso? Ah, tá aí também, ó. Depois você manda o vídeo lá, botando aqui. Nós é velho, mas nós não morreu. Então se o cara pegou uma caminhonetona nova, cara, tá toda zero, cobra um preço que vale realmente o serviço, o material. Você vai poder gastar aquele tempo que o serviço necessita. Isso, então aí sim você faz o serviço certinho, passo a passo. Agora o cara às vezes Agora, não, né? Desculpa, Rogério, Não, eu tô pode... mais que você, né? Não, mas nós dois falamos. Mal educado. O que é que nós tava falando? É, eu esqueci mesmo. Das aplicações, de Márcio. Rogerinho de Deus. Eu tô aí todo jeito. Era só eu, não? Ah, então tá bom. Eu tô você de corta. jeito. Eu tava falando. Bom, galera, então é isso aí. Vocês viram aí que não precisa de muita coisa, apesar que o Thiago tem muita coisa aqui que nem a oficina que é grande, nem a oficina grande aí tem, né? Principalmente de material, né? É, precisa de material e ferramenta, porque às Ferramenta vezes... tem muita também. Porque às vezes você tem uma ferramenta, você fala, não, eu uso ela de 6 em 6 meses. Mas o dia que você precisar, você vai dar graças a Deus que você tem ela lá. Você não vai passar raiva. É outro, né, homem? Quando você tem ferramenta. Quando você tem material, Exatamente. quando você tem a ferramenta certa. É muito mais fácil de se fazer. É, Não que você não faça sem ela. Mas é mais difícil. Tem muito artista, né? É. Que dá pra fazer sem ferramenta, igual aqui tem Não, muito. nós já cansamos de trabalhar sem ferramenta, homem. Igual aqui em Uberlândia tem muito cara que faz martelinho com cabo de vassoura. Não, fica muito. E eu conheci um martelinho que era um dos melhores e que a melhor ferramenta dele pra ele era o cabo de É o cabo de vassoura. vassoura. Então, tipo assim, a ferramenta, ela ajuda muito o cara que não tem tanta aquela prática. Mas se o cara tiver o dom, ele precisa ter ferramenta. Mas você tem o dom, ainda tem a ferramenta. Coragem cara, e muito esforço. É, coragem e muito esforço. Então você tem um dom e tem ferramenta, acabou, cara. Então assim, não tem como. Posso dar uma ideia aí, Rogério, no final do vídeo aí pra finalizar, igual você falou aí? Pode finalizar aí. Rapaz, se você levantar de sua cama pra trabalhar, vai trabalhar, desgrama. Não vai enrolar seu patrão, não. Se você tá satisfeito com ele ou não, foda-se. Você acordou pra trabalhar, trabalha. Faz seu melhor, Deus recompensa, irmão. É pra ele que você tem que trabalhar. Faz seu melhor. Porque lá na frente você vai colher. Ninguém vai te reconhecer, seu patrão não vai acertar com você direito, vai roubar você nos orçamentos, mas você acorda e vai trabalhar com força. E pra quem não é inscrito no canal, falei. Uai, vamos escrever, né? Uai, passou de tempo, né? Passou de hora. Tá assistindo os vídeos de graça? Ajuda aí na merreca do centavo aí. É isso aí. Vai lá, Thiago. Obrigadão. Deus, é nóis. Um compressorzinho de 10 pés também, cara, tem que saber trabalhar com ele. Esse é um odontológico que eles falam, né? Eu já tenho que tirar aqui e trocar esses elementos. Eu já pus fogo nesse motor. Foi mesmo, cara. Não faça isso em casa. Eu falo que o dia que eu vou no shopping é o dia que eu vou na cadetinha. Thiago, ele já foi consultor, ele é, né? Ele já foi perito de companhia. Olha aqui. Não, Não, olha que vai bosta. ficar cutucando. Na verdade, a companhia de seguro paga pra pintar isso aqui. Só isso aí. Aí isso aqui a gente tem que fazer por nossa Por nossa conta. É safadeza deles. É. Como que ele vai dar preço no meu serviço? Pois é.